Olá, eu sou a Dulce da Mil Grãos e o tema de hoje é um tema muito simples, é um tema em que eu já falei noutras alturas, mas que realmente eu penso que nunca é demais falar, principalmente porque o convite que eu hoje venho fazer é de que experimente durante uma semana, pelo menos durante uma refeição, mastigar de forma consciente. E tenho a experiência, para além de me ouvir, tenho esta experiência que, lhe tra- que pode ter através da mastigação. Eu vou falar, agora no início, vou falar dos benefícios de mastigar bem em termos físicos, mas também existem benefícios emocionais que eu também irei referir. Então, eu costumo dizer ao meu filho mais novo, que às vezes está a comer de forma muito acelerada, que o nosso estômago não tem dentes. Realmente, uma parte do processo digestivo dá-se no estômago, mas a mastigação confere aos alimentos, antes de eles entrarem no resto do tubo digestivo, que começa na boca, não é? A mastigação confere aos alimentos características que lhes permitem depois serem melhor digeridos e absorvidos depois no estômago. Para além disso, a saliva ajuda a alcalinizar os alimentos, ou seja, quanto mais nós mastigamos, mais alcalino o alimento vai para o nosso estômago. E para além disso, se vocês experimentarem mastigar longamente algum alimento, principalmente se for um hidrato de carbono, ou algum alimento que seja naturalmente doce, como a cenoura, ou pronto, um alimento que seja, ou uma fruta, se vocês a mastigarem durante muito tempo, vão experimentar que ela se vai tornando cada vez mais doce. E experimentem-no fazer, é um dos conselhos que eu acho que realmente nos torna, podemos ter essa experiência de forma muito clara, que é colocar uma garfada de arroz integral na boca e mastigá-lo até ele tornar-se líquido, tornar-se uma pasta que quando nós ingerimos, quando nós engolimos, já a sentimos praticamente líquida. Vão ver que ao fim de mastigar várias vezes o arroz integral, o que vai acontecer é que parece que adicionaram açúcar ou adicionaram algo doce ao arroz que têm na boca. E esta experiência só vocês aqui podem ter, ou seja, por mais que eu diga que é isto que vai acontecer, se não experimentarem, não vão reconhecer estes benefícios. E como eu dizia, o nosso estômago não tem dentes, ele vai realmente transformar os alimentos, vai digeri-los e fazer com que eles sejam depois absorvidos e levados a todas as células e todos os órgãos pelo nosso sangue, mas se não houver, alguns alimentos nunca poderão ser digeridos na sua totalidade e não teremos os benefícios também na sua totalidade se eles não forem bem mastigados. O estômago depois também há algumas coisas que ele não faz milagres, que é mesmo assim. Para além disso, em termos de intestinos, nós beneficiamos muitíssimo se mastigarmos muito mais os alimentos. Perguntem a alguém que faz hidroterapia do cólon o que é que acontece em algumas pessoas as primeiras vezes que vão fazer hidroterapia, a quantidade de alimentos inteiros que ainda estão nas fezes e o que é que isso provoca nos intestinos. Mas pronto, passando agora à parte física e falando um pouco da parte emocional, se nós mastigarmos os alimentos mais longamente, como eu dizia, vamos ter, ou seja, vamos extrair a doçura natural desses alimentos de forma muito mais acentuada. Isto vai fazer com que pessoas que são mais aditas ou que têm mais esta adição aos alimentos doces tenham menos necessidade depois de ir a seguir comer uma sobremesa. E mais uma vez eu digo, não só me ouçam, mas experimentem. Experimentem mastigar longamente os alimentos e vão ver que no final da refeição, para além de comerem menos, vão ter menos necessidade de alimentos doces. Uma das coisas que eu recomendo fazer é poisarem, e eu digo isto muitas vezes a quem está ao meu lado, às vezes até se calhar irrita um pouco a minha família, é pousa os garfos entre cada garfada, ou seja, poisa os talheres, desculpem, entre cada garfada. Se poisarem os talheres entre cada garfada, não vão estar com aquela urgência de levar mais qualquer coisa à boca. Primeiro reparem na forma como comem, numa refeição, escolham uma refeição e reparem na forma como comem. Se estão ainda com comida na boca a tentar ainda colocar mais, se calhar sem pensar, e isto de comer de forma
pausada, é realmente uma coisa que nos traz muita consciência à forma como nós comemos. E também observem alguém que esteja ao pé de vocês a comer e observem a forma como come, porque muitas vezes essa pessoa vai estar-nos a servir de espelho. Eu costumo muitas vezes dizer isto, nós educamos também pelo exemplo e realmente quando numa família toda a gente come muito rápido, a tendência é toda a gente seguir esse ritmo, ou seja, se o pai e a mãe comem rápido, os filhos comerão rápido. Eu sei que os meus filhos começaram a comer muito mais rápido quando chegaram à escola e começaram a comer na escola com aquela urgência de ir jogar futebol ou de ir brincar com os amigos. E, portanto, o exemplo que traziam de casa, que eram crianças que até mastigavam e tinham muita consciência de quando estavam cheios, foi-se perdendo com o convívio com os seus pares e às vezes até com as educadoras a dizerem despachem-se meninos, têm que comer rápido e isto fica-nos cá dentro, aquela voz que ouvimos muitas vezes em crianças, depois é aquela voz que transportamos ao longo da vida. Esta e outra frase que se costuma dizer é tens que comer tudo, não temos de comer tudo. Eu aprendi isto à minha custa, há momentos em que realmente eu não consigo comer mais e se tiver que deixar no prato, eu deixo no prato. Às vezes se der para outra refeição, eu guardo para outra refeição. Se deixar os meus cães felizes, eu dou aos meus cães. E se tiver que ir para o composto, como se é tudo de origem vegetal, eu consigo pôr na compostagem, eu coloco na compostagem. Bom, mas o tema não era este, do tens de comer tudo, é um tema que eu vou falar mais à frente, porque me pediram para falar um pouco das emoções que estão ligadas à alimentação e eu num dos vídeos irei falar sobre isso, eu estava a falar de mastigação. Então, mais uma vez eu vos digo, experimentem e vejam os benefícios emocionais que a mastigação também vos traz. Há mais clareza mental, de certeza, há mais calma, vai-vos trazer mais calma para o dia a dia. Apenas pousar os talheres e mastigar longamente, vai-vos, a seguir à refeição, vocês vão sentir-se muito mais tranquilos. Não vão sentir que estão a comer em esforço e, portanto, tudo o resto na vossa vida também será com menos esforço. E isto são benefícios únicos que não têm a ver só com a alimentação, mas com a parte também emocional. Também a questão da clareza mental é uma das coisas que eu sinto, realmente se eu comer rápido, e muitas vezes vou dar aulas à 1h30 e como mais rápido, quando eu me sento para dar a aula eu sinto muito menos relaxada e sinto que tenho tensão interior. Portanto, basta às vezes nem é as alterações daquilo que comemos, basta alterar a forma como nós comemos, para às vezes tirarmos muito mais benefício de uma refeição que até poderia não ser para nos deixar mais calmos. Penso que disse tudo o que queria dizer, tinha feito aqui uma lista das coisas que queria dizer. Penso que será que toquei os pontos principais. Se tiverem alguma questão sobre este assunto, podem sempre comentar e colocar. Eu acredito que na mastigação está o segredo também para termos mais consciência e termos mais esta capacidade também de criar saúde e de regenerar o nosso corpo. Até amanhã e se tiverem algum tema, como eu disse, para sugerir, coloquem nos comentários ou enviem-me mensagem.